Sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto PGU Online. Hoje nós estamos aqui com o nosso Procurador Regional da União da 5ª Região, Dr. José Roberto Machado de Farias, para falar e para dar conhecimento à sociedade sobre o projeto Conciliação Eficaz. Obrigado pelo tempo disponível aqui para o nosso público. Dr. José Roberto, em resumo, o que é o projeto Conciliação Eficaz? Bem, primeiro, Caio, quero agradecer a oportunidade aqui de passagem hoje aqui em Brasília, uma reunião que eu estive no Ministério da Integração, justamente para discutir também o projeto Conciliação Eficaz. E oportunizar estar aqui na PGU, participando nesse momento, desse bate-papo, né, que interessa a sociedade, tomar conhecimento do papel da Advocacia Geral da União, do trabalho desenvolvido, dar à sociedade a noção correta do que a gente tem feito por ela diretamente. Bem, o projeto de Conciliação Eficaz foi uma ideia que surgiu na Procuradoria Regional da União na 5ª Região, em face de demandas que a Procuradoria recebeu, cujo objeto era a transposição do Rio São Francisco. Um projeto de integração de bacias do Nordeste Setentrional, uma política pública. Ele é relacionado à integração da bacia do São Francisco. Popularmente ficou conhecido como projeto de transposição de São Francisco. Mas é um projeto que, tecnicamente, de integração de bacias, que vai possibilitar a água chegar ao sertão pernambucano, paraibano, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, e aonde a conciliação entra nesse projeto? Isso. O projeto de transposição exigiu que a União tomasse o de desapropriar áreas, por onde passaria justamente o canal da transposição. Só esclarecendo, desapropriação, como é o conceito, nós temos áreas de particulares. Isso, são áreas de particulares que passa a ter um interesse público, que ela vinha a integrar o patrimônio público, para que o poder público ali possa desenvolver as obras públicas. Para que as obras sejam realizadas, é necessário então que eu faça a desapropriação dos particulares. Que a titularidade haja uma transferência daquela propriedade para o poder público, para que ele possa ali desenvolver a política pública. E aí entra a AGU? E aí entra a AGU. A AGU entrou, no primeiro momento, propondo ações de apropriação, levando ao judiciário a questão. A PRU, quando tomou conhecimento dessa demanda, que inicialmente ficou restrita ao DINOX, posteriormente, o DINOX é o Departamento de Obras contra a Seca. Tá. Autarquia Federal. Autarquia Federal, sediada em Fortaleza. Então, uma vez encerrada a atividade do DINOX, os processos foram repassados para a gestão da Procuradoria Geral da União, como órgão de direção superior, e para a Procuradoria Regional na 5ª Região, como órgão de execução, para acompanhar essas demandas, que se concentram todas na região da 5ª Região. Então chegou uma grande quantidade de demandas de ação de desapropriação. Isso. Essas demandas... Não deu um susto? Um grande susto. Mexeu com a gente porque são mais de 1.000 ações, cerca de 1.300 ações. E que a gente tinha que tomar medidas para sanar gargalos que estavam prejudicando já a continuidade da própria obra pública. E aqui então o nosso projeto de conciliação eficaz. Aí entrou o projeto de conciliação eficaz. Existiam umas 7 demandas judiciais. Ora, qual foi a preocupação? Por fim a essas demandas e viabilizar a continuidade da obra. Então fizemos uma análise. Como por fim a essas demandas, viabilizando uma aceleração na obra. Identificamos os processos. Analisamos quais os processos poderiam ser pautados pela Procuradoria Regional da União para ser objeto de conciliação. Hoje, o custo de um processo, só para o senhor ter ideia, me permita, o custo de um processo na Justiça toma uma quantia elevada do poder público, 4, 5 mil reais, algumas pesquisas apontam, para um único processo. E a gente tinha desapropriação com valores de 100, 200, 500 reais. Como o poder público pagar 4, 5 mil reais num processo para pagar uma indenização de 300 reais? Então, isso chamou a atenção da PRU. Mas teve que ter uma triagem inicial. Isso. Chamou a atenção da PRU essa situação. Então, vamos triar. Conhecer as demandas. E conhecemos. E verificamos que naquele rol de demandas havia um número considerável que podia ser objeto de conciliação. Ora, a um só tempo a gente atenderia o cidadão
que já tinha sido alvo de desapropriação, não estava mais ocupando a área e não tinha recebido recurso, o dinheiro correspondente à ação. A obra pública, pois estaríamos desobstruindo empecilhos para a continuidade da obra por ocupação persistente. Tá, só a obra pública, em que localidades, em que região que eram essas desapropriações, então essas conciliações? Isso. Tudo na capital? O projeto de transposição do Rio São Francisco, ele passa pelo sertão pernambucano. Desde Petrolina, chega a Salgueiro, Serra Talhada, aí entra no sertão paraibano, em Monteiro, entra no sertão cearense, Juazeiro. Todas essas regiões tinham obras? Tinham obras de transposição e, por força de consequência, processos judiciais. O que aconteceu? Então foi feita uma triagem. Identificamos desses 1.200 processos a possibilidade de levá-los à conciliação. E qual é o diferencial dessas jornadas de conciliação que resultou no chamado projeto Conciliação Eficaz? O que é conciliação? Ela já veio ocorrendo no judiciário. Contudo, se fazia uma conciliação e ainda se faz, e aguarda-se um certo tempo para a pessoa efetivamente receber, ter satisfeito o seu direito. O processo não acaba conciliar. de vez ali. Muito bem. A conciliação eficaz resultou em que, sob a coordenação, supervisão da PRU Quinta Região, Procuradoria Regional da Quinta Região, foi possível congregar uma série de entidades que possibilitaria promover conciliação e a pessoa já de imediato receber a sua indenização. Mas isso só é possível com o apoio dos órgãos parceiros para efetivamente... Sem a participação. Resolver o problema, não só o processo. Isso. Sem a participação. Sem a preocupação de resolver problema do Ministério da Integração, da Caixa Econômica Federal, Polícia Federal, Rodoviária Federal, vale registrar o Instituto de Terra de Pernambuco, a Polícia Militar de Pernambuco, que deu apoio, a Procuradoria-Geral da União, que esteve presente. Então, foram cerca de 10 órgãos envolvidos, Defensoria Pública, Receita Federal, envolvidos nesse projeto, que resultou, só para ter uma ideia, hoje a Procuradoria, a AGU, ela fica numa posição intermediária. Ela fica entre a política pública, a AGU e o cidadão. A AGU viabiliza, quando contestada uma política pública, que ela seja executada e beneficie o cidadão. No projeto de conciliação eficaz, a AGU não foi a intermediária, ela foi a protagonista. Ela agiu diretamente no cidadão. O cidadão, eu faço um registro da satisfação dessa iniciativa, é ver a pessoa recebendo sua indenização, se dirigir à AGU agradecendo. E está economizando dinheiro para o poder público. Quanto menos burocracia e processo no judiciário... Menos custo processual, custo Brasil do processo. Né? Então, só para ter ideia, havia cálculos iniciais que só de editais a União poderia gastar em torno de 4 a 5 milhões de editais. Até falando em milhões, doutor Zé Roberto, tem algumas estimativas? Quanto girou, teve quantas ações, quantos acordos, que valores, para dar uma ideia para o pessoal que está nos vendo e escutando da magnitude desse projeto? Bem, só para ter uma ideia, nós submetemos de imediato, na primeira fase da jornada, 400 processos de conciliação. Alcançamos 90% de conciliação. Isso é um número inédito. Não existe isso. Então, 90%. Desses processos, que na medida que eram objeto da conciliação, ocorria a conciliação, eles pediam um alvará na justiça, eles já iam posto da Caixa Econômica ao lado, muitas vezes, e já sacavam o dinheiro. A gente possibilitou com ele colocar em circulação no sertão pernambucano, paraibano, que é muitas vezes carente, a gente colocou em circulação recursos decorrendo do pagamento das ações. E lá no interior? E lá no interior. Nós geramos renda. Tem até um lado social isso. Isso mesmo. Por quê? Porque na medida que a pessoa recebe sua indenização ali, 2 mil, 10 mil, 20 mil, ele já sai dali para ir no supermercado fazer a feira. É a renda ali naquela região, já carente de circulação. Então foram 400 processos então, ao total ou só na primeira? Só na primeira fase da jornada, que resultou num pagamento efetivo nessas jornadas de mais de 2 milhões e 500 mil. Olha o registro. O projeto Conciliação Eficaz possibilitou aos interessados conciliar e ressacar o dinheiro imediato. Então, esse é o diferencial. Não é um mutirão de conciliação.
São jornadas de conciliação que garantem a satisfação e a materialização da pretensão do conciliado. E a obra está andando agora? E, por outro lado, a obra, na medida que for conseguimos êxito nas conciliações, desobstruímos áreas que até então estavam ainda ocupadas e que levavam à paralisação da obra. Imagine, então, sob a seguinte perspectiva. Projeto de conciliação eficaz significa dizer conciliar efetivamente, pagar, materializar o direito que foi alvo da conciliação. Pagar o direito. A política pública, eliminamos risco de paralisação da política pública. E aqui tem uma informação importante. Ao eliminar e afastar risco de paralisação da política pública, a gente evitou que o poder público pudesse eventualmente vir pagar mais em razão da paralisação de obra. O custo da obra e também o custo de ter processo no judiciário, esses dois custos a gente Isso mesmo. conseguiu evitar. Então, é por isso que foi chamado de conciliação eficaz, porque não ficou na mera conciliação, ficou na materialização do próprio direito que foi objeto que foi conciliado. Doutor Zé Roberto, então o que a gente pode ver é uma alteração até do papel da AGU na forma de interagir com o problema que resulta nos processos. Sem dúvida. E isso a gente pode tirar uma lição até para a instituição, para a AGU, com uma mudança de paradigma, de que se ela for protagonista, ela consegue trazer um retorno à sociedade. Então é uma importância para a AGU, não só para aquela situação específica. Isso, a AGU aí, e que se estende realmente para toda a AGU assume o papel de resolver problema. Cabe à AGU e aos advogados da União, procuradores, resolver o problema. E ela resolveu. Só para ter uma ideia, dos quase 1.300 processos, hoje tem pouco mais de 200 processos ainda em andamento. Isso num período de um ano, a gente eliminou mais de 1.000 processos, numa média de 7 anos de julgamento do processo. Então o problema lá está quase resolvido, está indo bem. Praticamente. Eu registro que amanhã vamos estar recebendo na Procuradoria Regional da União daqui da região a visita do Ministro da Integração Nacional e da Procuradora-Geral da União, que está indo justamente com uma deferência à iniciativa que foi da Procuradoria Regional da União da região e o resultado alcançado, reconhecido pelo Ministério da Integração Nacional. Doutor Zé Roberto, obrigado por nos dar aí umas breves informações sobre esse projeto. É importante também deixar registrado pela Procuradoria-Geral da União o destaque que ele merece, o exemplo que ele é a ser seguido. Nós agradecemos essa participação nos nossos vídeos que vão estar disponíveis na internet, como até uma forma de mostrar à sociedade a relevância do trabalho desse órgão da Advocacia Geral da União. Muito obrigado e até a próxima. Eu só aproveito para agradecer e afirmar e reafirmar, né, que só foi possível e houve apoio do órgão central, Procuradoria-Geral da União. Né? A Procuradoria-Geral da União, inclusive, disponibilizou e aumentou o número de estagiários da PRU. Então tem que fazer esse registro. Só foi possível viabilizar por causa do apoio, da presença da Procuradora-Geral da União Doutora ter abraçado a ideia no primeiro momento que ela tomou conhecimento. Então, vale esse registro e agradecimento. Obrigado.